Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Faz um tempo que eu não consigo gravar as aulas por conta de alguns problemas técnicos aqui, mas já está tudo resolvido. Bom, essa semana vamos estudar então o tema coeficiente de restituição. Tá? Então, primeiro vamos começar a pensar aqui sobre o que significa a palavra restituição. O que é restituir? Não é? Essa é uma palavra que aparece muito na mídia em época de pagamento de imposto de renda, né? Então é um imposto que dependendo do salário que a pessoa recebe, ela passa o ano todo pagando aquele imposto e chega a uma determinada data, se ela comprovar que teve gastos com saúde, educação, ela pode restituir, ou seja, ela pode pegar de volta parte do dinheiro que ela pagou, ok? Bom, então restituir é pegar algo de volta, tudo bem? E no caso aqui da física, a gente está se referindo à restituição do movimento. Tá? Então, um corpo tem um movimento, ele colide com outro corpo, né? E aí ele pode ter parte desse movimento de volta. Né? Uma situação bem simples, pensa numa bola de basquete colidindo com o chão. Né? Então, a bola de basquete ela sai de uma determinada altura, ok? Sai de uma determinada altura aqui, e após colidir com o chão, ela retorna, mas ela não consegue retornar na mesma altura, tá? Então, esse choque com o chão restitui apenas uma parte do movimento, não restitui 100% do movimento, tá? Então, para cada tipo de choque, existe um coeficiente diferente, tá? Então, é isso que a gente vai tentar aprender nessa semana. Bom, então o texto que está aí para a leitura de vocês começa com a seguinte situação. Você tem um corpo A se aproximando de um corpo B. Tá? Perceba que a setinha aqui da velocidade de A é maior do que a setinha da velocidade de B. Tá? O modo correto de falar é vetor. Né? O vetor de A é maior que o vetor de B. Ok? Isso antes da colisão. Então vai chegar uma hora que o A vai alcançar o B, vai bater aqui, vai colidir, né? E aí vai transferir parte do movimento para o corpo B. E aí o vetor de A passa a ser menor que o vetor de B, ok? Então depois do choque, o corpo B fica com uma velocidade maior. Isso significa que vai haver um afastamento, tá? Antes do choque havia uma aproximação, né? O corpo A chegando cada vez mais perto do corpo B. Após o choque, vai ocorrer um afastamento, o corpo B cada vez mais distante do corpo A, tudo bem? Bom, as características desse tipo de choque vai depender muito do tipo de material de que é feita as bolinhas aqui. Né? Se for um material de borracha, por exemplo, você consegue uma restituição maior do movimento, ok? Então, cada tipo de material vai restituir o movimento de uma forma, tudo bem? E aqui nós temos a maneira de calcular esse coeficiente de restituição, tá? O coeficiente vai ser representado pela letra E, minúscula, ok? E é uma divisão, uma relação entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação, tudo bem? A gente vai ver mais em detalhes o que seria essa velocidade relativa, tá? Bom, e o coeficiente é uma grandeza adimensional. O que significa ser adimensional? Não tem dimensão, né? Então, enquanto a massa ela é medida em quilograma, a velocidade em metro por segundo, o coeficiente não tem unidade. Tá? Por quê? Na parte de cima você vai ter aqui um valor de velocidade, está em metros por segundo, e na parte de baixo também é um valor de velocidade, também está em metros por segundo. Então essas unidades elas se cancelam e no final você tem apenas um coeficiente, um valor sem unidade de medida, tudo bem? Bom, então não esqueçam, na parte de cima da equação, velocidade relativa de afastamento e na parte de baixo, velocidade relativa de aproximação, tudo bem? Para essa situação que foi dada aqui. Agora vamos ver em mais detalhes. Tá? Seria a velocidade relativa. A velocidade relativa é obtida subtraindo-se os valores das velocidades se os corpos estão se deslocando no mesmo sentido. O que significa isso, pessoal?
Imagine que você tenha um carro perseguindo outro aqui. Esse carro numa velocidade de 10 km por hora, perseguindo um outro carro numa velocidade de 5 km por hora. Metros por segundo, na verdade. Bom, então o que você tem que entender é que se este carro que está com 10 está perseguindo um carro que está numa velocidade de 5, a percepção que ele vai ter é que a velocidade relativa entre eles é de apenas 5, né? Então, se estão no mesmo sentido, você vai subtrair uma velocidade da outra, tudo bem? Uma outra situação aqui, só para a gente entender melhor. Vamos supor que estejam com a mesma velocidade, 10 e 10. Carro A e carro B. Quem está no carro A vai olhar para o carro B e vai ter a percepção de que está parado, não é? Não está nem se aproximando nem se afastando. Então, como a gente chega a essa conclusão? Subtraindo uma velocidade da outra. 10 menos 10 é zero. Isso quer dizer que, em relação ao outro corpo, é como se estivesse em repouso. Ok? Então, essa é a regra para quando estão no mesmo sentido. A gente vai subtrair as velocidades. Entretanto, se os corpos estão se deslocando em sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles é a soma. Tudo bem? Então, imagine que eu tenho aqui o corpo B indo em direção ao corpo A com uma velocidade de 10. Né? Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Bom, então quem está em A vai ter a percepção de que o corpo B está se aproximando com uma velocidade de 20, não é? 10 mais 10 igual a 20. Então, sempre que o sentido for contrário, a gente vai ter essa percepção pela soma. Tudo bem? Outra situação aqui. Vamos imaginar A se afastando de B. A com velocidade de 10 e B também com velocidade de 10. Então, o sentido de B para a direita, sentido de A para a esquerda. São sentidos opostos. Então, somando essas velocidades, 10 mais 10 também vai dar uma percepção de 20, mas agora é de afastamento e não de aproximação. Tá? Bom, então na fórmula como fica isso? VB' menos VA', essa linhazinha que vai em cima do V, está indicando que é a velocidade após o choque. Tá? Esse é um detalhe importante. E quando não tem a linhazinha, é a velocidade antes do choque. Tudo bem? Bom, calculando o valor de E para os choques, as colisões, você vai perceber que o valor de E nunca passa de 1. Tá? O máximo de valor que você vai encontrar para o valor de E é igual a 1. Tá? O que significaria um choque perfeitamente elástico. Tá? O que seria um choque perfeitamente elástico? É um choque em que você tem a restituição total do movimento. 100% do movimento está sendo restituído. Ok? Então, isso acontece quando a velocidade relativa de afastamento é exatamente igual à velocidade relativa de aproximação. Ok? Bom, e quando você tem o E igual a zero? O E igual a zero é chamado de choque perfeitamente inelástico. Tá? É quando um corpo gruda no outro. Ok? Lembra da situação da bola de basquete que fica pingando, mas não volta à mesma altura? Imagine que ao invés de uma bola de basquete, você jogue um pedaço de massinha, né? E vai cair no chão e grudar no chão, né? Então, quanto do movimento foi restituído? Nenhum, né? Ficou grudado ali. Né? Então, nesses casos, o E vai ser igual a zero, tá? Mas a maioria das situações que a gente encontra no dia a dia é um valor entre 0 e 1, tá? O E maior que 0 e ao mesmo tempo menor que 1, tá? É a colisão choque parcialmente elástico, tá? É aquele choque em que você tem um percentual da restituição. Você não restitui 100%, mas pode restituir 70%, 50% da velocidade, tudo bem? Bom, vamos ver na prática como isso funciona. Primeiro exemplo
está aqui. Em cada um dos casos a seguir, mostramos a situação de dois corpos, A e B, antes e depois da colisão frontal e direta. Para cada caso, determine o valor do coeficiente de restituição e classifique o tipo de choque. Então, a gente vai observar aqui situação A, situação B, situação C, né? Em cada caso, vamos calcular o valor do E, que é o coeficiente, e classificar se é um choque perfeitamente elástico, se é perfeitamente inelástico ou se é parcialmente elástico. Tudo bem? Bom, a fórmula está aqui e vamos começar analisando a situação A. Tá? Você tem um corpo A e o corpo B se aproximando e depois eles vão se afastar. Tá? Bom, isso aqui é exatamente o que está no seu formulário, te aguardando. Então eu vou alterar os valores aqui para a gente usar como forma de exemplo. Bom, então vamos lá, pessoal. Coloquei 8 para o corpo A, 4 para o corpo B, e depois o choque 4 para A e 6 para B. Tá? Bom, então o coeficiente de restituição é calculado pela fórmula que está aqui. Tá? Na parte de cima, a gente vai colocar os valores depois do choque e na parte de baixo antes do choque. Bom, aí você deve se recordar que existe uma regrinha, não é? Os corpos estão em sentidos contrários, nós vamos somar as velocidades. Se estão no mesmo sentido, nós vamos subtrair. Então aqui, antes do choque, sentido contrário. A para a direita, B para a esquerda. Depois do choque, também sentido contrário, sentido oposto, né? Só que agora o A para a esquerda e o B para a direita. Então, nos dois casos haverá a soma, tá? Então vamos começar aqui analisando depois do choque. Então, somando 4 com 6, nós teremos aqui a velocidade de afastamento igual a 10, né? Relativa de afastamento. E antes do choque, 8 mais 4 vai dar para a gente aqui a velocidade relativa de aproximação de 12. Bom, Bom, então ficaremos com 10 sobre 12. Vai dar aqui aproximadamente 0,8. Tá? Bom, então, lembra-se que eu falei que o E nunca será maior do que 1, tá? Então ele está entre 0 e 1. Bom, tem aluno que vai questionar o seguinte: professor, por que a fórmula está subtraindo e aqui você está somando? Você pode seguir a fórmula, mas se você for seguir estritamente a fórmula, você vai ter que ter uma convenção de sinais. Por exemplo, velocidade para a direita positiva, velocidade para a esquerda negativa. Então você teria 8 menos menos 4. Menos com menos dá mais. E aí você vai ter 8 mais 4, que é o que a gente já tem aqui embaixo. Né? Bom, então fica a seu critério. Seguir a fórmula e fazer uma convenção de sinais, ou ser mais prático. Né? Está se aproximando, você soma. Está se afastando, você soma também. Tá? E só vai subtrair quando estiverem no mesmo sentido. Ok? Bom, agora tem que classificar. Se o E está entre 0 e 1, a gente chama esse choque de parcialmente elástico. Bom, e uma dica, hein? Se o seu valor de E der maior do que 1, pode ter certeza que tem algum erro, ok? Então vamos para o item B agora. Primeiro alterando esses valores. Então tá aqui, pessoal, onde era 10, a gente vai colocar 15, onde era 5, eu coloquei 10, tá? Bom, então a gente começa analisando depois do choque, tá? Velocidade de B é para a direita e a velocidade de A também é para a direita, mesmo sentido. Então a gente trabalha com a subtração, tá? 15 menos 10 vai dar 5. Então já vou ser mais prático dessa vez. A velocidade de aproximação é 5, tá? E aqui
Não, na verdade de afastamento, né? O B ficou mais rápido que o A, haverá um afastamento. E agora, antes do choque, eu tenho a aproximação, né? O A chegando cada vez mais perto. Então lembra do tamanho do vetor, tá? Vetor grande quer dizer que está maior do que o outro vetor. E isso também dá para perceber pelo valor, obviamente, né? Bom, então aqui a velocidade de aproximação também vou subtrair. 15 menos 10 também vai dar 5. Tá? 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Ok? Isso quer dizer que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. É a característica de um choque perfeitamente elástico. Ok? Então calculamos o valor do E e classificamos o tipo de choque. Tá? Então finalmente vamos aqui para o item C. Você tem um corpo parado, velocidade é zero, está em repouso, né? O A se aproxima, colide e os dois seguem juntos. Tá? É como se os dois tivessem virado um único corpo. Então vamos calcular o coeficiente de restituição para essa situação. E agora um detalhe importante, pessoal. A gente começa colocando aqui qual a velocidade depois do choque, certo? Então a velocidade de A é 8 metros por segundo, velocidade de B, 8 metros por segundo. Estão no mesmo sentido, então a gente vai subtrair, tá? 8 menos 8, 0, tá? Na verdade, nem precisava calcular nada, tá? Só tem em mente, a gente está procurando a velocidade relativa, a velocidade de A em relação a B, ou de B em relação a A. Eles estão juntos, né? É como se um tivesse parado em relação ao outro, estivesse em repouso em relação ao outro. Tá? Então, não tem velocidade relativa entre eles. Tá? É como se um tivesse parado em relação ao outro. E aqui, a velocidade antes do choque é de 10, então a velocidade relativa é 10. Tá? 0 dividido por 10 é igual a 0. Tá? Sempre que o coeficiente de restituição for igual a 0, quer dizer que nós temos um choque perfeitamente inelástico. Tá? Sempre que um corpo gruda no outro, o choque é inelástico. Bom, no item C eu esqueci de mudar os valores aqui. Mas tudo bem. A ideia é essa, você perceber que teve um choque inelástico porque os corpos ficaram grudados. E aí o coeficiente tem que dar 0. Então nós temos os três tipos de situações aqui possíveis, né? Um choque parcialmente elástico, perfeitamente elástico e perfeitamente inelástico. Tudo bem? Bom, pessoal, o último exemplo para finalizar é o seguinte. A figura mostra as velocidades escalares de duas esferas, A e B, cada uma com 5 kg de massa, antes e depois de um choque frontal e direto. Determine a velocidade VB' da esfera B após o choque e item B, o valor de E, que é o do coeficiente de restituição, e o tipo de choque. Bom, então antes de mais nada vamos alterar esses valores aqui, né? No lugar de 10, vou colocar 12, ok? E no lugar de 2, colocar 4, tudo bem? 12, 4 e 6, ok? E aqui a nossa incógnita, a gente precisa descobrir quanto vale. Bom, então vamos por partes. Primeiro o item A. Qual é a velocidade da esfera B? Bom, pessoal, para calcular o item A, a gente não vai usar a ideia do coeficiente de restituição. A gente vai ter que recordar das aulas anteriores, tá? E recordar que a quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. Tá? Então, existe uma conservação da quantidade de movimento. Certo? Então, vamos recordar também que quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Tá? Bom, então como se trata de dois corpos, eu vou ter a quantidade de movimento de A
mais a quantidade de movimento de B, que vai se referir à quantidade de movimento total antes do choque. Então tá aqui. Para a gente se organizar, a gente coloca o subscrito aqui, né? Massa de A é MA, velocidade de A é VA, tá? Então aqui está a parcela referente a A, massa vezes velocidade, e aqui a parcelinha referente ao corpo B, massa vezes velocidade, tá? Tudo isso antes do choque, ok? Tudo isso antes do choque. Agora vamos ver depois do choque como fica. Tá aqui, MAVA mais MBVB. Mas é a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa, porque a velocidade depois do choque ela muda. Então a gente coloca uma linhazinha aqui para se referir que é o VA linha depois do choque, e aqui também é o VB linha depois do choque. Tudo bem? Agora é só substituir os valores e isolar a nossa incógnita, que é o VB linha, né? Que é o VB depois do choque. Então, vamos lá. Quanto vale a massa de A? 5. Na verdade, as duas massas valem 5. Aqui, substituir. 5 é a massa de A, 12 é a velocidade de A, massa de B também 5, velocidade de B é 4. A massa antes e depois do choque não vai mudar o valor da massa, né? Continua sendo 5. Velocidade de A passou a ser 6. Massa de B 5. Velocidade de B depois do choque eu não sei. Agora, seguindo a regrinha da matemática, primeiro vamos fazer a multiplicação para depois as outras operações, tá? 5 vezes 12 vai dar 60, ok? Mais 5 vezes 4 vai dar 20, ok? Continuando, 5 vezes 6 vai dar 30. E aqui essa parcela, por enquanto, eu só vou repetir. 5 vezes VB', ok? Bom, 60 mais 20 vai dar 80 aqui. Ok, opa. 80. Repete todo o resto. Bom, a ideia é isolar o VB', tá? Então, esse 30 vai passar para o outro lado e o 5 também, um de cada vez. Primeiro vamos passar o 30, ele está somando, vai para lá subtraindo. Então, vou ficar com 80 menos 30, e aqui sobrou apenas os 5 VB' desse lado da igualdade, tá? Bom, 80 menos 30 vai dar 50. Bom, agora que já passamos o 30, já fizemos a operação com 30, está na vez de passar esses 5 para o outro lado, tá? Sempre fazendo a operação inversa. Se aqui ele está multiplicando, lá ele vai estar dividindo, tudo bem? Então, vou ter 50 dividido por 5. E aí eu isolei totalmente o meu VB'. Opa, acho que eu estou escrevendo em cima da minha imagem. Eu vou escrever desse lado então. VB' é igual a 50 dividido por 5. Isso vai dar 10, tudo bem? Então, descobri minha velocidade do corpo B após o choque. 10 metros por segundo. Aqui. Terminamos o item A, tudo bem? Vamos para o item B. Vamos calcular o coeficiente de restituição, né? Qual o valor do E? Bom, vamos pensar na velocidade relativa depois do choque. Então, descobrimos que a velocidade de B é 10, ok? A e B estão no mesmo sentido, então vou subtrair. 10 menos 6 vai dar 4, ok? Deixa eu fazer em detalhes aqui, para você não se perder, tá? Mesmo sentido, subtração, tá? E agora eu vou pensar antes do choque. 12 menos 4. Bom, fiquei então com 4 sobre 8, né? Apesar de ter inventado os valores aleatoriamente, deu um resultado bem redondo aqui, né? Sempre que o número de baixo é o dobro do número de cima, quer dizer que eu tenho 0,5, tá? Meio. Poderia ir simplificando, né? Mas já dá para ver logo de cara que é meio, tá? Então, o coeficiente de restituição é 0,5, né?
Se ele está entre 0 e 1, a gente diz que o choque é parcialmente elástico. Tá? Ele também pede para classificar. Ó. Tipo de choque. Ele pergunta aí qual é o tipo de choque. Então é parcialmente elástico. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido os detalhes dessa aula. Qualquer dúvida é só mandar mensagem lá no Classroom. E tenham uma boa semana, bom estudo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.